Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você mais alguma coisa, tá? A respeito de plágio e calúnia de plágio, tá? Ok? Só quem delata para você plágio e calúnia de plágio é o Jorge Rodrigues, tá? Que por acaso é a pessoa que nunca plagiou, nunca, ok? E é que é extremamente criativo, tá? Ok? Tudo aqui, cada coisa que eu apresento para você, tudo isso daí é meu, ok? Mas essas empresas não, tá? Eles são extremamente ladrões, tá? Ok? Consegue entender? Eles têm a vida de vocês como uma sonda mesmo, tá? Para que cada coisa que eles apresentam na televisão é tudo roubado de vocês, por duas razões. Preste atenção, tudo que eles fazem na televisão é roubado de vocês, tá? Ok? Por duas razões principais, pode ter outras também, tá? Que eu não venho a falar aqui, mas duas razões. A primeira é a seguinte: eles, tá, precisam produzir conteúdo 24 horas. E então, eles não têm essa capacidade. Muitos deles já teriam saído da televisão há muito tempo, tá? Se eles não estivessem roubando o conteúdo de vocês. Eles estão roubando de vocês, tá? Ok? Eles estão produzindo conteúdo roubando de vocês, tá? Ok? A outra situação é que eles inventaram um esquema com o esquema de espionagem. Eles inventaram um esquema onde a sua vida é transformada em conteúdo. A vida das pessoas é transformada em conteúdo. E eles fingem que fazem isso para dar proteção para as pessoas. Como eu já expliquei para você, que o objetivo é roubar informações de vocês 24 horas, tá? E fazer diversas conspirações para incriminação. Dentre difamação, calúnia, assassinatos, tá, etc. Prisão, mas a palavra-chave aqui é incriminar. Ter sua vida espionada para te incriminar, tá? E para te roubar. E fingir que estão dando segurança para você, tá? Porque nos bastidores, entre eles, é como se fosse um esquema da CIA. Consegue entender? Eles são funcionários da CIA. Existe uma parceria entre empresas e a CIA, uma central de inteligência militar. Tudo mentira isso daí, tá? Ok? É um grande esquema de espólio, tá? E de grandes trapaças contra você. Eu tô mostrando aqui o SBT, mas todos esses grupos que eu tenho mostrado fazem isso, tá? E ainda um submundo de criminosos que não fazem parte diretamente da mídia, mas que são criminosos, tá? Que vivem de roubar de vocês, tá? E de fazer conspirações da mesma forma que eles fazem. Criminosos que não estão na televisão, que não são ligados a uma empresa de televisão, que não estão numa mídia, tá? Mas são criminosos que estão fazendo isso daí. Pronto. Agora eu vou falar isso aqui, ó. Tiringa conhece sósia do multiverso. O que seria esse sósia do multiverso e o Tiringa? Ok? Isso daí é um esquema fraudulento, tá? Onde existe uma pessoa, tá? Que está roubando o Tiringa, que é como se fosse o simbolismo. O tal do Tiringa é como se fosse um cara que está sendo espoliado por uma outra pessoa. Ele está sendo roubado por uma pessoa, ele está sendo trapaceado por uma pessoa, ele foi comprado e ele foi sequestrado por uma determinada pessoa. Porque no caso o Tiringa, ele faz parte desse esquema aí. Mas ele está simbolizando você, pronto. Você está sendo vítima de um esquema onde você foi vendido, você foi sequestrado, você foi comprado, tá? E você está sendo espoliado, você está sendo trapaceado, você está sendo espionado, tá? Você está sendo roubado, tá? Ok? E sendo vítima de várias fraudes, prejudicar você e te roubar. Consegue entender? Então o que seria isso multiverso? Multiverso é um esquema, tá? Nunca pesquisei, tá? Mas vou revelar para você. O multiverso é um esquema de compra e de venda de pessoas, tá? Consegue entender? De loteamento de todas as coisas, consegue entender? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui absurdo aqui, por exemplo. Imagine que eles entram num negócio, existe um negócio criminal, um submundo, tá? De negócios criminais, onde eles loteiam, por exemplo, a cueca de todo mundo, por exemplo. Todo mundo vai ter a sua cueca comprada por um acionista. Um acionista, eu vou pagar não sei quantos mil para ser dono da cueca de todo mundo. Consegue entender? É isso daí. Existe um determinado acionista que decidiu, eu estou entrando num leilão para comprar essa pessoa aqui. E então eles negociam a compra e a venda de uma determinada pessoa. Pronto, a pessoa que comprou fica sobre o direito de espoliar essa pessoa aí. E aí, quando é dado ordem, ó, eu quero matar essa pessoa,
esses grupos dão ordem para matar aquela pessoa. Não, eu comprei essa pessoa e estou espoliando ela. Os outros não vão encostar a mão naquela pessoa ali, para que aquele indivíduo que comprou fique roubando aquela pessoa ali. Isso daí que é os metaversos, tá? O multiverso, tá? Consegue entender? Um esquema para comprar e vender pessoas, tá? E comprar e vender locais, tá? Ok? E um submundo de criminosos espionando, tá? Ok? Consegue entender? Isso que é multiverso, tá? E metaverso. Outra coisa que eu vou falar pra você. Você já viu que esse rapaz, esse cara, o Tiringa, ele tá sempre xingando um palavrão. Ele tá sempre ficando puto com alguma coisa. Ele tá sempre se revoltando contra alguma coisa. Você já percebeu isso daí? Eu já percebi. Eles fazem essa ironia toda hora com esse sujeito, o tal do Tiringa. Esse cara, ele é atormentado por prática de magia negra, tá? É isso daí, tá? Praticam magia negra 24 horas em cima desse cara aí, tá? Consegue entender? Qual a razão? Vou dar uma razão pra você. Uma das razões por que praticam magia negra em cima dele é o seguinte. É o fato de ele ter esse jeito mesmo assim. O fato dele ter esse jeito assim meio autoritário, um cara assim que não... Um cara assim fora de todo tipo de padrões que é da mídia, consegue entender? Feminismo, família tradicional. Por exemplo, o cara, ele provavelmente ostenta uma porra de uma doutrina dessa, mas... Você imagine que ele está fora dos padrões, então sempre sendo vitimado de magia negra. E também as castas, tá, e quadrilhas da espionagem, do submundo da espionagem, eles fazem isso de ruindade contra as pessoas também. Por exemplo, eles querem fazer mal para uma pessoa. O cara pratica magia negra, eles praticam magia negra. Eles querem, não fui com a cara desse indivíduo. Uma quadrilha que está por trás espionando vai a troco de nada praticar magia negra em cima dessa pessoa aí. Como várias pessoas são vítimas, tá? Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Pessoas que moram em lugar onde tem bandido, tá? Onde tem bandidagem. Um bandido daquele não vai com a cara de um vizinho, tá? Do crime, um vizinho do crime organizado não vai com a cara de uma determinada pessoa. Eles falam assim, ó, vamos praticar magia negra em cima dessa pessoa. Eles ficam praticando magia negra em cima daquela pessoa ali, tá? Fala isso para todo mundo, tá? Fala para todo mundo isso daí. Então esse cara é um simbolismo que eles tentam acobertar. Consegue entender? Presta atenção para você entender, ó. O cara é vitimado por magia negra, mas ele é encostado no SBT. O SBT poderia chegar e falar assim, olha, ô pessoal, presta atenção como é que esses caras são canalhas, tá? Olha pessoal, vou falar a verdade, vocês sabem por que o Tiringa fica falando essas coisas toda hora? Estão praticando bastante magia negra no meu. Vou falar a verdade, você sabe por que o Tiringa fica reclamando toda hora disso? Ele fica falando palavrão e fala assim, e a gente joga uma indireta falando determinada coisa e ele fala isso? É por quê? É porque praticam magia negra em cima dele. Praticam muita magia negra em cima dele, então ele é incomodado com isso daí. Provavelmente ele nem sabe, tá? Sim. Eu acredito que até o dia ele mesmo não sabe, tá? Ok? Presta atenção. Eu quero que você delate isso para todo mundo, tá? Aí o que acontece? O que acontece com você? Você é vítima de magia negra, cara. Eles poderiam chegar para ele, cara, isso daí é magia negra que praticam em você, tá? E a gente vai falar para todo mundo, a gente vai delatar para todo mundo essa porra dessa prática de magia negra que praticam em você. Não, eles acobertam. E por quê? E jogam psiquiatria. Por quê? Porque eles também praticam magia negra em cima de determinadas pessoas para prejudicar essas pessoas. Tá? Ok? Ok? Eu quero que você fale isso para todo mundo, tá? Ok? Consegue entender? Praticam magia negra em cima de uma pessoa. A pessoa sente a prática de magia negra. Eles convencem a pessoa de que aquilo ali é um erro da pessoa. Eles incriminam a pessoa com a questão da psiquiatria, tá? E eles ainda praticam em cima de outra pessoa. Você entendeu? Ok? Tá? Percebeu a situação? Acobertar magia negra, praticar magia negra em cima de alguém, tá? E o que significa o Tiringa e o seu sósia do metaverso? Ah, tem um outro aqui, ó. Uma mulher aqui, tem um negócio de a mulher invade o palco e pede para o Tiringa assumir filho. Ok? Eu já fiz um vídeo falando aqui fraude de falsa paternidade. Vida Second Life, tá? Fraude Second. Nunca tive filho com mulher nenhuma, tá? Ok? Nunca tive filho com mulher nenhuma. São várias fraudes, então eu vou encerrar o vídeo falando sobre fraude. Que tipo de fraude, Jorge? Eles fazem 24 horas. Ó,
fraude de falsa paternidade, fraude Second Life, fraude de falsa existência. O que é falsa existência? Criar uma pessoa que não existe. Eles inventam que existe uma determinada pessoa, essa pessoa sim, essa pessoa não existe. Fraude de inexistência, ou seja, você na verdade não existe. Você não existe, você é uma outra coisa que eles vão inventar, ok? É como se você fosse, por exemplo, eles podem criar uma situação onde você, as suas informações na verdade sejam várias pessoas, mas não você. É uma fraude de inexistência, tá? E uma fraude de falsa existência, eles criarem uma pessoa que na verdade não existiu e eles até matarem essa pessoa, entre aspas. Significa que essa pessoa que morreu foi morta por alguém. Pode ter sido você que matou essa pessoa aí. Essa pessoa na verdade não existiu, tá? São os satânicos que fazem isso, tá? Fraude de falsa existência, fraude de inexistência, fraude de falsa paternidade, fraude Second Life, tá? Second Life é o seguinte, eles criam uma vida alternativa para você, de que você fez várias coisas, você é outra coisa, e você está vivendo junto com aquelas fraudes ali. Tanto eles fazem a fraude de que as suas informações pertencem a uma outra pessoa, tá? Quanto também você está vivendo a sua vida comum. E as pessoas do esquema, tá? Tanto 50% são laranjas e 50% são os criminosos, eles vão endossar todos eles as fraudes. E aí você, por exemplo, vou dar um exemplo, você chega num determinado lugar e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Aí aquelas pessoas vão se entreolhar e falar assim, ah, fulano de tal. A gente está sabendo o que essa pessoa fez. Vários crimes, tá? Que eles criam. Crimes e fraudes difamatórias, tá? E calúnias, tá? Sempre calúnia, tá? Ok? Calúnia sempre, tá? Em cima de uma pessoa. Agora eu vou falar sobre calúnia de plágio, tá? Ok? Calúnia de plágio sempre, tá? Estão sempre caluniando de plágio. Você consegue entender? Eu quero falar sempre, tá? Calúnia de plágio. O meu trabalho, tá? Está sendo atacado. Vou usar os últimos minutos para falar sobre isso, tá? O meu trabalho está sendo extremamente atacado com plágio, tá? Muita inveja, tá? Tem um vídeo aqui. Tem um vídeo no Flow Podcast. Presta atenção, eu vou logar aqui rápido aqui, que eu quero que você veja isso aqui, ó. A inveja milionária, tá? Ok? Nunca cliquei em vídeos do Flow Podcast, tá? Nunca cliquei em nada deles, tá? Ok? Eu não uso o YouTube para acessar nada, tá? Eu não vejo televisão, tá? Há mais de 20 anos, tá? Ok? Quando você viu alguma coisa eu falando, isso daí é meu, ok? Preste atenção para você entender. Eu vou mostrar um desses quadrinhos, tá? Que eu achei interessante aqui, que eu queria falar, e é nesse vídeo mesmo que eu vou colocar isso aqui, ó. Um cara chegou... Preste atenção, eu vou fazer aqui uma avaliação dessa situação para você entender a importância disso. Deixa eu ver se eu localizo o tal do quadrinho que o cara falou uma coisa aqui, ó. Achei, ó. Presta atenção. É um tal de um rapaz, eu queria até não expor ele, mas porque talvez ele faz esse tipo de coisa, tá? Pronto, ele fala assim o seguinte, ó. Escrever 15 minutos de stand-up por semana é muito difícil. Escrever 15 minutos de stand-up por semana é fácil ser comediante, tá? Talvez esse sujeito faz isso aqui que eu vou falar aqui, então é bom você expor ele, tá? Se ele faz isso, você pode expor ele. Digita a palavra aí, é fácil ser comediante? Pesquisa esse vídeo no Flow Cortes, tá? Escrever 15 minutos de stand-up por semana é muito difícil. Tá, o que significa isso, Jorge? Significa que quando você tiver a capacidade de produzir alguma coisa, eles vão dizer assim, não é possível que essa pessoa faz isso. Não é possível. Com certeza essa pessoa roubou de outra pessoa. Por quê? Porque eu roubo. Eu, para construir 15 minutos de stand-up, eu roubo tudo que é dos outros, pô. Como é que esse indivíduo construiu? São extremamente invejosos, tá? Os satânicos, que é o Flow Podcast, tá? São extremamente invejosos, tá? Ok? Preste atenção para você entender, ó. Não é possível. Você já percebeu o invejoso? Porque eu vou falar de uma aqui que eu já vi há um tempo atrás, tá terminando aqui. O indivíduo chegou e falou assim, ó, não é possível ser como o Bruce Lee. Eu já tentei, é como se diz, ele falou alguma coisa semelhante a isso, eu já tentei e não consegui. Ok? É assim. Preste atenção.
são extremamente invejosos, tá? Eles estão sempre rotulando pessoas com fraudes deles, tá? Porque tudo que eles fazem é roubado, ok?